Você já parou para se perguntar qual seria a sua carga horária de estudos diária mais ideal para você? Segundo a ciência, qual seria a carga horária de estudos diária mais ideal para o teu perfil, mais ideal para você? E eu vou te mostrar agora nesse vídeo qual seria a sua carga horária de estudos ideal se você observar a ciência do aprendizado. E aqui eu vou falar de termos que talvez sejam um pouco técnicos para vocês, mas eu vou tentar explicar nesse vídeo de forma bem didática o que você tem que observar na hora de você fazer essa análise de qual seria a meta ideal de carga horária para você estudar. Se essa pergunta nunca passou pela tua cabeça, qual que seria a meta ideal, ela deveria passar, porque é uma parte importante. Definir metas de estudo, definir carga horária de estudos, é algo importante no seu planejamento para te dar sensação de progresso, de pequenas vitórias. Você define uma carga horária de estudos para você ter pequenas vitórias durante o seu percurso. Porque eu vou te dizer para você, o mais importante, por incrível que pareça, não é nem a aprovação. Se você focar muito na aprovação, muito no futuro, você vai criar uma ansiedade desnecessária por um momento futuro que está fora do teu controle. Mas a partir do momento que você observa aquilo que está no teu controle, que é o seu estudo diário, estabelecendo metas de estudo, você tem muito mais controle sobre o seu dia a dia. E é essa parte, é esse processo que vai fazer você evoluir. Então, deixa eu só compartilhar minha tela aqui com você. Eu vou mostrar agora o que, segundo a ciência, seria o mais indicado para você estabelecer essa carga horária, para que você nem estude muito e também não estude pouco. Isso é uma linha muito tênue, tá? Então, qual que seria a meta de carga horária segundo a ciência? Uma das coisas que acontece muito, deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu só arrastar aqui. Uma coisa que acontece muito é que muitos de vocês definem a meta de vocês baseado no passado. Vou deixar aqui bem definido: passado e futuro. Muitos de vocês definem a meta de vocês perdão, eu falei errado, baseado no futuro. Muitos de vocês definem a meta de vocês baseado no futuro. E sabe o que acontece quando você define a sua meta de estudos baseado no futuro? Você imagina que você vai estudar algo que você ainda não estudou. Vou dar um exemplo. Quando você vai montar o teu planejamento, quando você estabelece a sua carga horária de estudos baseado no futuro, é como se você fizesse assim: eu tenho 4 horas de estudo, então eu vou estudar 4 horas e meia todos os dias. Só que se você olhar o seu passado, aqui, ó, passado, se você olhar o passado, você nunca conseguiu estudar tanto tempo assim. Você nunca conseguiu estudar 3 horas e meia. Nunca. Só que aí você, por um lapso, não sei por que você imagina, que se você nunca estudou 3 horas e meia, agora no futuro, você vai conseguir estudar 3 horas e meia. E aí, isso é o que a maioria das pessoas fazem. Elas estabelecem a sua carga horária baseado no futuro, em algo que elas pensam que vão conseguir fazer, mas que no passado elas nunca fizeram. E o grande segredo de uma carga horária bem feita é basear-se, deixa eu mudar de cor aqui, é basear-se no passado. Você tem que olhar aquilo que você fez para então você conseguir progredir de pouco em pouco, ou progredir pequenas cargas para o futuro. Então, o seu foco ele tem que ser sempre aqui. O que eu já consegui fazer? Se no seu passado você conseguiu estudar, por exemplo, 1 hora por dia, então essa é a sua carga horária. Keila, mas eu tenho 5 horas por dia para estudar. Não importa. O seu passado me diz que você consegue estudar só 1 hora. Keila, eu nunca estudei. Como é que eu faço? Comece com pouco. Vou dizer para você, comece com pouco. Por mais ridículo que pareça, comece com 30 minutos. Keila, mas eu tenho o dia todo para estudar. Não importa. Comece com 30 minutos. Quando você vai para a faculdade, para a academia, você já não começa agachando com 200 quilos nas costas. Você começa com 10 e aí vai progredindo. E isso é baseado no quê? Esse progresso não é baseado no que você vai conseguir fazer no futuro, o que você acha que você vai conseguir.
É baseado no que você consegue agora ou que você conseguiu no passado. Então, sempre, pessoal, primeiro ponto crucial de quando você vai estabelecer carga horária, baseie-se no passado, nunca no futuro. Quando você se pegar fazendo o seguinte comentário: eu tenho 5 horas para estudar, então vou estudar 4h30. Já é um indicativo de que esse planejamento não vai ser bem sucedido, porque você está se baseando em coisas que não aconteceram. E aí, baseado no passado, é o ponto de partida para você começar a aplicar algo que na ciência a gente chama de, deixa eu pegar aqui, aumentar aqui para vocês, de homeostase e alostase. Talvez você nunca tenha ouvido esses termos, vou colocar aqui maior aqui. Talvez você tenha ouvido, talvez não. Mas o ponto-chave está aqui, ó, estabilidade e adaptação. Durante o estudo de vocês têm sempre que estar ao mesmo tempo em homeostase e ao mesmo tempo em alostase. Em picos de alostase e mantendo em homeostase. Tá, Aquila, mas o que é isso? Sempre que eu falar para vocês homeostase, entra na... Anota isso, tá? Pega uma canetinha, um papel, anota isso, tá? Homeostase é igual a zona de conforto. É igual a estabilidade. É igual a estudar algo que é tranquilo para você. É estudar uma quantidade de horas que é tranquila para você, que não é desconfortável, que não te causa cansaço, que não te causa desgaste. É zona de conforto. A alostase é algo que te tira dessa zona de conforto, é algo que te cansa, é algo que te deixa com o corpo cansado, com a mente cansada. Então, anotou isso? Homeostase, estabilidade, alostase, adaptação. E é aqui que a ciência vai mostrar para você qual é a carga de estudos ideal para você. Isso aqui é individualizado, tá? É a carga horária ideal para você, porque você sempre vai estar nesse processo aqui de alostase e homeostase. E o que é isso aqui, pessoal? Deixa eu desenhar para você aqui, para que você entenda melhor, tá? Eu vou criar aqui, eu até tinha deixado aqui, mas isso aqui eu vou explicar depois. Vou traçar aqui para vocês, vou mudar até de cor. Vou traçar aqui para vocês e vou tentar explicar isso aqui do mais fácil possível, para vocês que nunca ouviram esse termo na vida, tá? Para vocês que nunca ouviram esse termo na vida, eu vou explicar para vocês agora. Deixa eu arrastar aqui e vou colocar duas aqui e aqui. Não, deixa eu mudar essa daqui de cor. Essa daqui eu vou pôr assim e essa aqui eu vou pôr desta cor. Essa linha aqui, que eu vou pôr ela aqui de uma outra cor, vou pôr ela aqui de uma outra cor. Isso, aqui. Agora eu vou conseguir explicar para vocês direitinho o que é cada coisa aqui. Homeostase, tá? Opa, acho que eu acabei desligando o meu computador sem querer, mas eu acho que ele ainda está gravando. Então, homeostase, beleza? Vou deixar aqui bem grande para você, homeostase. Logo isso aqui vai fazer sentido, tá? Logo isso aqui vai fazer sentido. Logo, logo. Deixa eu só acabar de desenhar aqui para vocês. E a alostase. Vou aumentar aqui para você e vou duplicar isso aqui, colocar aqui, virar isso aqui, vou duplicar. Isso. Aqui, pessoal, aqui é o padrão, tá? Deixa eu pôr aqui de preto e pôr uma linha mais fina. Isso aqui é o normal. Essa linha aqui é o padrão. Quando você está estudando, quando você estuda e você está trafegando aqui, isso aqui é tranquilo para você. Isso aqui é tranquilo, tá? Isso aqui a gente chama de zona de homeostase, ou seja, zona de conforto. Enquanto você está entre esses dois pauzinhos aqui, seu corpo ele não sofre, você não fica cansado, você não fica com a mente cansada, você fica na sua zona de conforto. Mas ao mesmo tempo que você não cansa, você também não progride, você também não cresce, você também não aumenta, não melhora. Você fica no padrão, no platô. Então, a sua carga horária,
a sua quantidade de erro, de acertos, a sua porcentagem de acertos, a sua quantidade de horas que você estuda, enquanto você fica aqui nessa zona aqui, você não tem crescimento algum. Nessa zona de homeostase. Por quê? Porque ela é a sua zona de conforto. É ela que te mantém estudando por muito tempo, porque você não vai ficar cansado muito tempo, que eu falo longos dias, porque você não tem cansaço, então, assim, é mais do mesmo, é mais do mesmo, mas também você não progride, você não cresce, você não melhora. E se você se mantiver nesse padrão de homeostase, que é este pedaço aqui, você nunca cresce, você nunca melhora. E o que é a homeostase, então, na carga horária? Por exemplo, você estudar todos os dias 1 hora por dia e nunca aumentar isso, então você vai aqui 1 hora, 1 hora, 1 hora, todos os dias, 1 hora, 1 hora. Você nunca vai sair da sua zona de conforto e nunca vai estimular o seu corpo a aguentar mais de 1 hora. Por quê? Porque você está na zona de conforto. Então, qual que seria o ideal? O ideal é você, primeiro, olhe o seu passado e ver qual é a carga horária que você já conseguiu fazer sem você ficar cansado. Partindo disso, ou se você nunca estudou, partindo de 30 minutos, esse é o seu início. Esse é o seu início. Você vai partir deste momento, olhando o quê? O passado, nunca o futuro, o passado, o que você já fez, ou 30 minutos, porque é uma carga horária bem baixa, bem baixa. Começou aqui, o que você vai fazer? Homeostase, zona de homeostase, você vai ficar na zona de homeostase. Vou estudar a carga horária que eu já estava conseguindo fazer. De repente, você vai passar um pouquinho para a zona de alostase. O que é a zona de alostase? A zona de alostase é fora da zona de conforto. Então, vamos imaginar que você estudava 1 hora. 1 hora todos os dias. Todos os dias é a sua zona de conforto. 1 hora é a sua zona de conforto. Então, em determinado dia da semana, e um dia da semana, você vai passar um pouquinho aqui, só um pouquinho. E aí, o que você vai fazer? Você vai passar só um pouquinho, 30 minutinhos, nem que seja 15 minutinhos. Você vai passar um pouquinho dessa 1 hora sua, mas é apenas um dia. E aí você volta aqui para a sua zona de homeostase. E, de repente, você pula mais um pouquinho para a zona, um diazinho só, tá, pessoal? E começa a fazer um pouco da sua zona. E aí, depois, você joga um pouquinho acima, um pouquinho a mais, e tenta fazer esses fluxos. Por que eu falei, grifei várias vezes, um diazinho? Porque quando você fica na sua zona de esforço, ou seja, na zona de alostase, o seu corpo começa a ficar cansado. Só que se for um dia apenas, esse um dia não vai impactar no longo prazo, no seu cansaço físico e na sua fadiga mental. Um dia não faz diferença. O que acontece, muitos concurseiros fazem, eles fazem isso aqui, ó. Deixa eu só tirar aqui. Eles começam estudando, a zona de conforto deles é 1 hora. Aí eles vêm e fica aqui vários dias na zona de alostase. Sabe o que acontece? Ele cai drasticamente, ele zera. Por quê? Porque ele vai entrar em fadiga crônica. É como se você esticasse um elástico uma vez, não aconteceu nada. Estica de novo, não aconteceu nada. Se você esticar ele e ficar com ele bastante tempo esticado, quando você soltar, ele não volta mais, mas ele volta, ele fica deformado. Você entra em fadiga, como se o seu cérebro entrasse em fadiga. Sabe aquele momento em que você olha para o site de questões e fala, nossa, eu não quero nem saber daquelas questões, nossa, eu não quero nem saber disso tudo? Esse é um dos sinais clássicos de fadiga crônica mental, quando a pessoa força demais além da conta. E quando você sentir isso, você sentir uma certa aversão do seu estudo, significa que você passou muito tempo na sua zona de alostase, ou seja, você ultrapassou o seu limite. Então, qual é o ideal? O ideal é que você vá, mas vá com picos. Você começa aqui na sua zona de alostase, dá um piquinho aqui na zona. Perdão, você começa na sua zona de homeostase e dá um piquinho aqui de um dia na sua zona de alostase, depois continua, e aí mais daqui uns dias você tenta um pouquinho, e mais um pouquinho, e vai subindo, e aí sobe. E muita atenção, pessoal.
você tem que imaginar também, você está vendo que eu coloquei em vermelho aqui, né? Nunca, nunca tente fadigar demais, ou seja, você estuda 2 horas e de repente você já quer estudar 8 horas. Você tem que ir tentando encontrar a sua alostase de forma que você dê esse pico, mas que esse pico não seja exagerado. Porque se você chegar aqui no limite, você também vai chegar em fadiga crônica mais rápido. Então, vou repetir, qual que seria o ideal? Vá subindo aqui, ó. Alostase, alostase, perdão, eu sempre confundo esses nomes. Homeostase, homeostase, alostase. Saí da zona de conforto um pouquinho, voltei. Continua aqui. Saí da zona de conforto um pouquinho, voltei. Perdão. Vou de novo, porque eu exagerei aqui no círculo. Homeostase, alostase, homeostase, alostase, homeostase, alostase. E aí, sabe o que, que vai acontecer conforme você for fazendo isso? Claro que esse desenho meu aqui é um desenho, eu vou mostrar um mais bem feito, tá? Isso aqui é só para explicar. Conforme conforme você for fazendo esses picos alostáticos, que a gente chama, né? Você vai dando esses saltos alostáticos, o que que acontece? Tá vendo esse tracinho aqui, que tá aqui, ó, que delimita a sua zona, deixa eu pôr uma outra cor aqui, que delimita a sua zona homeostática, tá vendo essa zona homeostática sua aqui? Conforme você for indo picos alostáticos, o que que acontece? Esse tracinho aqui, ó, ele sobe. Ele sobe e esse daqui, ele desce. E aí, sabe o que que acontece? A sua alostase, essa aqui também vai um pouquinho, ele amplia mais um pouquinho. E esse tracinho aqui, ele aumenta. E agora a sua zona de homeostase, que era um pequenininho, ou seja, você só aguentava 2 horas, agora, 1 hora, agora você já está alcançando 2. E aí você continua. Agora, sua zona homeostática não é mais 1 hora, agora é 2 horas, ela está mais ampla. E aí você dá esse piquinho aqui e volta aqui. E dá mais esse pico e mais esse pico aqui. E aí sabe o que, que acontece? Amplia novamente a sua zona de homeostase. Então, essa zona, ela sobe, ela vai ampliar mais um pouquinho. Essa daqui, ela vai descer mais um pouquinho, que vai distanciar ainda mais a zona de alostase. E aí, o que que acontece? A alostase é o campo máximo que você consegue de esforço. Então, agora já não é mais 2 horas, agora já é 3 horas. Ampliou a sua homeostase, ampliou esse campo aqui, que era de 1 hora, e foi ampliando. Mas vocês viram que foi ampliando conforme o passado. Você foi fazendo, dando picos, um pouquinho, um dia aqui, um dia ali, outro dia ali, um pico a mais de minutos. Ah, você estudava 3 horas, aí você vai lá, vai fazer 3 horas e meia em determinado dia e vai voltar para a sua zona de conforto. Passou mais algum dia? Joga mais 3 horas e 40, volta de novo para a sua zona de conforto, para que isso não te gere fadiga crônica, mas ao mesmo tempo te gere crescimento e progresso. Porque vocês viram, eu vou lá um pouquinho, um dia só, pessoal, um dia, volto para minha zona de conforto, vou lá de novo, volto para minha zona de conforto. E aí acontece exatamente isso aqui, ó. Deixa eu jogar isso aqui para baixo e aumentar aqui para você, porque esse vídeo aqui tá melhor, essa imagem aqui tá melhor para vocês. Essa daqui é o seu estresse que você aguenta. Esse aqui é o estresse que você aguenta, é o seu nível de estresse. Tanto é que ele está falando aqui, ó, base de estresse original. É o quanto de esforço você aguenta sem entrar em fadiga, tá? Sem entrar em fadiga. E aí ele vem aqui, ó, isso aqui é a sua zona base, a sua zona base. Você vai, coloca aqui um estresse, ou seja, um esforço a mais. Você coloca um esforço a mais, você volta nesse esforço. Ou seja, você coloca um pouquinho de carga horária, mas você volta para a sua zona. E aí, quando você voltar, por incrível que pareça, o seu corpo ele vai estar mais acostumado a fazer 1 hora do que ele fazia antes. Vamos pegar, por exemplo, 1 hora, né? Tá vendo? Ele volta para a base. Ele voltou, teve uma recuperação completa aqui na base. Depois, você continua na sua zona de conforto e sobe mais um pouquinho. Só que agora você já não vai conseguir mais fazer essa recuperação completa. Você não vai precisar mais ir lá. Você não vai precisar ir mais lá. Porque o seu corpo está se adaptando.
E aí você joga mais um pouquinho, e aí depois você volta. Aos poucos, você não vai precisar voltar para a base de origem, para a base de estresse de origem, porque você vai jogando cargas alostáticas, que ele colocou aqui, ó, cargas alostáticas no seu estudo, e com isso você vai conseguindo, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, você vai conseguindo aumentar a sua carga horária aos poucos, sem precisar voltar lá na base, sem precisar voltar aqui nesse ritmo que você tinha antes, que era o ritmo de 1 hora. Só que lembra, são picos e declínios, sobe e desce. Você tem que subir um pouquinho e voltar para a sua zona. Volta um pouquinho e volta para a tua zona. Com o tempo, você vai criar uma nova base. Tá vendo que a base daqui saiu para cá? Ou seja, da sua carga horária de 1 hora, passou a ser 2 horas. Mas eu não fiz isso da noite para o dia, nem da minha imaginação. Falei, vou estudar hoje 2 horas porque eu consigo 2 horas. Não. Você fez um progresso gradual, você começou com um nível base, né? Uma base de estresse original, que ele chama aqui, dentro da sua alostase, ou seja, dentro do seu limite de zona de conforto, e foi dando esses picos. E conforme você vai dando esses picos, vai e volta, fica mais alguns dias, vai um dia e volta, e você vai deixando o seu corpo cada vez mais forte para aguentar cargas horárias. Então, você vai perceber que aí 1 hora já começa a ficar muito fácil. E, naturalmente, você vai aumentar para 1 hora e meia, 2 horas. Daqui a pouco você está estudando 4 horas sem fadiga alguma, sem ser aquela pessoa com aversão ao estudo. Tudo baseado em ciência, tudo baseado em algo que, assim, não é aplicado para o estudo, né? Mas que dá para trazer naturalmente para cá. Você sai da sua base de estresse original, ou seja, da carga horária que você conseguia, e volta para, e aí você vai para uma base de estresse alterada, ou seja, você consegue suportar mais estresse, mais esforço, mais tempo de estudo. Mas como eu coloquei aqui, pessoal, muito cuidado com isso aqui, ó. Imaginação e realidade. O que eu mostrei para você aqui é a realidade. Você começa com algo pequeno, vai aumentando, e conforme você vai aumentando, você tem dados palpáveis para dizer que você está evoluindo na sua carga horária. Não fique no processo de imaginação. Eu acho que eu consigo fazer 6 horas por dia porque eu não trabalho e tenho o dia todo livre. Guardem essa fala. Ter o dia todo livre ou ter tempo para estudar não significa que seu corpo está habituado ou sua mente está habituado a estudar todo o tempo, tá? Não é porque você tem tanto tempo que você precisa ou deve ou consegue estudar o tempo todo, tá? Então tudo tem que ser baseado nisso, pessoal, em realidade. E o que eu trouxe aqui para vocês, o que eu mostrei de zonas homeostáticas, zona de alostase, quando você joga essa carga controlada, que não é uma carga da noite para o dia, são picos alostáticos, ou seja, você sobe um pouquinho e volta, você consegue aumentar essa carga horária baseado na realidade, e não no que você imaginou que você conseguiria estudar. E aí, essa frase aqui, para mim, é a mais importante, e é uma das coisas que eu mais falo lá para os meus alunos, tem até um módulo só de mentalidade lá dentro do DAC. Se você achou isso aqui incrível, clica no link aqui do DAC, porque tem muito mais coisa sobre mentalidade relacionada a isso aqui lá dentro. Porque estudar por questões, pessoal, não é só estudar as questões, é mentalidade. É mentalidade. Então, gravem isso aqui, pessoal. Faça primeiro, aumente depois. É como se você tivesse que provar para si mesmo que você consegue fazer aquela carga horária para depois você aumentar a carga horária da sua meta. Vocês, na maioria das vezes, vocês invertem isso. Vocês aumentam para depois provar que vocês conseguem fazer. E tem que ser o contrário. Primeiro você faz. Primeiro você mostra por picos alostáticos, zona de conforto, alostase, zona de conforto, alostase, mostra para você que você consegue fazer esses picos. Tá, agora tá ficando fácil. Agora você aumenta a sua meta de carga horária. Por quê? Porque você criou condições fisiológicas e biológicas e emocionais para aguentar o tranco de estudar mais horas. Então, faça primeiro, aumente depois. Comenta aqui para mim, comenta aqui. Eu até gostaria de saber, porque eu acho que se tiver algum pioneiro que faça diferente, mas eu acho que a maioria de vocês
Aumenta para depois fazer, né? Comenta aqui, você faz primeiro e aumenta depois, ou você aumenta e faz depois? Me conta aí. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá? Sempre, pessoal, a meta de carga horária de vocês, conforme a ciência, sempre tem que ser baseada em crescimento gradual, de pequenas cargas de esforço. Nunca tentem entrar com muita força, porque aquelas pessoas que entram com muita força, é a mesma coisa de você dar um carrinho no futebol. Deu carrinho, vai quebrar, vai levar cartão. Vai devagar, pessoal. Vai devagar, porque devagar a gente também chega e chega com mais saúde, principalmente saúde emocional, tá bom? Então, bora destruir as questões. Até mais.